Irmãos, nós iremos nesta manhã dar continuidade à exposição do livro de Neemias. Nós começamos domingo passado a expor este livro e ministramos o capítulo 1 pela manhã, domingo passado, o capítulo 2. E eu queria nesta manhã em que comemora-se o Dia dos Pais, eu fiquei pensando, eu estou na sequência do livro de Neemias e vou trazer uma palavra para o Dia dos Pais. E na sequência apresenta-se o capítulo 3. Eu fiquei pensando, não tem capítulo mais específico para tratar com os homens do que este capítulo 3 de Neemias. Aprove a Deus, providência divina, que nesta manhã nós não iremos interromper esta sequência de ministração ou de ministrações e nos deparamos com o capítulo 3 de Neemias. Eu quero chamar a sua atenção, vou ler apenas o verso 1 e depois você pode consultar. Há uma lista de nomes de trabalhadores, e se eu leio esse capítulo de maneira inadvertida, de qualquer jeito, ou até pulo esse capítulo, eu deixo de extrair deste capítulo verdades que são apropriadas, que são necessárias à vida dos homens e consequentemente das mulheres, de toda a família. Se eu olho para esse capítulo 3 e digo assim, olha, não me interessa, eu vou pular, como alguns estudiosos até pularam esse capítulo 3. Se você tem um comentário de Charles Window, ele chega ao capítulo 2, e ele não entra no capítulo 3, ele pula do capítulo 2 ao capítulo 4, porque é uma lógica textual. Antes da leitura, querido, se você ler o capítulo 2 e olha o verso 19, ele está falando de Sanbalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e você liga para o capítulo 4, há uma sequência lógica aqui. Tendo Sanbalate ouvido que edificávamos um muro, ardeu em ira e se dignou muito, escarneceu dos judeus. Então uma sequência, ele pula do capítulo 2 ao capítulo 4, em uma sequência que é lógica. E por que esse capítulo 3 está aqui? A nossa proposta nesta manhã é trazer ensinamentos, é entender a importância desse capítulo 3, que nós chamamos de interpolação, e nós iremos explicar a razão de uma interpolação entre dois capítulos que está numa sequência lógica, e nós iremos explicar aqui à igreja essas verdades. Mas antes, olha para o verso 1, querido. O verso 1 nos diz o seguinte: então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre dos 100 e a torre de Hananel. Que Deus aplique essa palavra às nossas vidas, amém. Vamos orar, queridos, mais uma vez. Deus, nós te louvamos por esta palavra, Pai. E nada do que se encontra nas Escrituras se encontra sem ensinamentos. Eu oro, Deus, para que assim como o Senhor ministrou o meu coração, me ensinou, que eu possa ser instrumento do Senhor nesta manhã, na vida dos meus irmãos aqui, em nome do Senhor. Ensina-nos através da Santa Palavra, nos traz a compreensão do texto, nos traz ensinamento nesta manhã, em nome de Jesus, amém, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, que bom poder chegar ao capítulo 3 sem quebrar a sequência e tratar sobre o Dia dos Pais, sobre homens de verdade. Nós vivemos num contexto em que a sociedade clama por homens de verdade. E aqui a minha ideia não é trazer uma palavra machista, porque eu penso que a Bíblia, como alguns até apontam, é um texto machista. Não, pelo contrário. É um texto bíblico que nos diz que a mulher tem que ser tratada como a parte mais frágil, com amor, com sacrifício, com dedicação. A ideia de olhar para esse texto e entender as nuances desse texto é entender que o homem tem macheza, que é homem, tem que se posicionar, tem que ter iniciativa, tem que apontar caminhos. Esse capítulo 3, como dizíamos aos irmãos, que se apresenta aqui
parece até um capítulo fora de contexto. Dizíamos, você termina o capítulo 2, é uma sequência no capítulo 4, de que o autor aponta mais uma vez para aquelas pessoas que não estavam satisfeitas com a reconstrução dos muros de Jerusalém. Ele trata de Sambalate, que ele retoma o tema no capítulo 4. E por que, pastor, essa interpolação aqui? Ou seja, por que o autor interrompe aqui a narrativa? Por que o autor quebra essa sequência natural do capítulo 2 ao capítulo 3? Irmãos, isso não é algo novo quando lemos a palavra. Me fez lembrar uma interpolação muito conhecida de todos nós, quando Paulo, escrevendo 1 Coríntios, ele trata sobre dons espirituais. Se tem um tema sério ali em 1 Coríntios, eram os dons espirituais. Ele trata até o capítulo 12, e o capítulo 14 é a continuação do tema. Há uma interpolação, interrupção natural do texto, para colocar o que? No capítulo 13, amor. Veja que interpolação fantástica, interrupção natural fantástica. Ele vai dizer o seguinte: não adianta tratar sobre os dons espirituais se a base desses dons não for o amor. Se o amor não me mover, ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, se não tiver amor. Paulo, tendo como amostragem outros textos da Escritura, ele faz essa interrupção para nos dizer que o amor precisa mover os corações. Permitam-me, irmãos, para mim, esse capítulo 3 de Neemias é o capítulo 13 de 1 Coríntios, porque nos fala sobre amor, sobre trabalho, sobre contribuição, sobre a junção de homens que se levantaram em prol de um trabalho que recebe resistências. O capítulo 4 nos diz e traz à tona mais uma vez a realidade de Sambalate, aquele que ficou irado, diz o capítulo 4, ele não gostou da reconstrução dos muros de Jerusalém. E aí, o que é que o autor quer nos ensinar? Que a cooperação, o amor, a junção, a visão do reino, tomando os nossos corações, promoverá trabalho e resistência de amor, e o trabalho haverá de acontecer. Faça um paralelo a 1 Coríntios. O que é que adianta? Vocês falam em línguas, mas não se amam. Vocês promovem até um culto a Deus, mas vocês não conseguem viver a realidade do amor. É o amor que nos une, é o amor que nos move, é o amor que traz um contingente para o trabalho, é o amor que nos aponta a misericórdia e a graça deste Deus que foi colocado por João como Deus. Ele é amor, aleluia. Eu quero olhar para esse capítulo 3 nessa perspectiva, porque eu entendo, irmãos, que o capítulo 3 é um dos capítulos mais importantes do livro de Neemias, pelas razões que estão aqui postas. Neemias trata sobre o que é ser homem. Neemias trata sobre liderança. Neemias trata aqui, irmãos, sobre o aspecto da natureza humana. Neemias trata aqui sobre trabalho duro. Em última análise, eu penso que esse texto é um manual que aponta para uma masculinidade equilibrada, que reverberará numa paternidade que é bíblica. Eu preciso entender à luz da Escritura o que é uma masculinidade equilibrada, que isso gerará uma paternidade bíblica. E vejam, irmãos, nós estamos inseridos hoje dentro de uma cultura em que a masculinidade está em xeque. Eu penso, irmãos, aqui, repito, em masculinidade bíblica, que é baseada nos princípios bíblicos e valores da palavra, que orientam o modo em que o homem deve viver, se comportar, de como o pai deve viver a sua vida. Essa masculinidade bíblica que tem como ponto de partida a integridade, a responsabilidade, a honra, a lealdade, a busca em formar homens que reflitam a imagem de Deus. Ontem eu falava com os jovens e os adolescentes sobre namoro aqui na igreja, e dizia para aqueles jovens que também no namoro nós precisamos refletir a imagem de Deus, como nos aponta Paulo. Nós precisamos refletir aquilo que Deus quer. O parâmetro é que nós precisamos refletir, não o que o mundo diz que é normal, que é natural, que é aceitável, que é plausível. Não, nós refletimos a imagem de Cristo. O que é que a Bíblia diz sobre namoro? É a Bíblia que deve nos orientar, não os meus achismos, não os meus conceitos, não o que eu penso. É o que a Bíblia diz sobre isso.
E eu falava justamente sobre isso, a importância de entender o namoro como um tempo de compromisso até o casamento. E louvado seja Deus por isso. Assim o era desde os tempos bíblicos. Mas lhes digo aqui nesta manhã, irmãos, a ideia aqui é apresentar uma cultura bíblica, de homens bíblicos. Tem um autor chamado Stuart Scott, que tem um livro chamado O Homem Bíblico. Neste livro ele vai apontar a importância de se ter homens de verdade, homens que vivem de maneira íntegra os princípios e os valores da Bíblia. E ele, neste livro, ele aponta características que devem nortear o homem que é bíblico, o homem que ama a palavra. Sabe por quê, irmãos? Porque nesta sociedade que nós estamos inseridos, nós estamos vendo assim um dualismo que tem trazido prejuízos às famílias. Notem bem, irmãos, há um conceito deformado de masculinidade hoje, permitam-me, consequentemente, de uma paternidade extremamente fragilizada. Vejamos, por um lado, nós temos homens que são ásperos e brutos. Ásperos e bruto. Esta não é uma masculinidade bíblica. A Bíblia em nenhum momento aponta para nós, para você ser homem, macho, ou ter macheza, não machismo, você tem que ser áspero, duro, bruto. Nós não encontramos respaldo na Bíblia. Eu não encontro amparo bíblico. Pelo contrário, o comparativo feito por Cristo, usando Paulo, é que diz que este homem que é bíblico, ele precisa amar como Cristo ama a igreja, nesse noivado, nesse compromisso, até o casamento, do grande encontro. Tem que ser um amor sacrificial, que se dá, que se doa, que cuida como Cristo cuida. Cristo cuida de tal forma que o seu compromisso é inquebrável. Ele diz: eis que estarei convosco. Mas Cristo, a igreja vai te negar, a igreja em muitos momentos vai pecar, a igreja vai muitas vezes virar as costas para os princípios bíblicos. Ele diz: eis que estarei convosco todos os dias. Ele está conosco hoje, aleluia. Esta é uma masculinidade bíblica que aponta uma paternidade sadia, de homens de verdade. Esse é um lado de gente que pensa que ser homem é ser bruto, é ser áspero. Olha aqui para mim, homens, você não está sendo bíblico de maneira alguma. Você está desobedecendo o que diz a palavra. Cuide da mulher como a parte mais frágil. Cristo cuida da igreja, porque a igreja é a parte frágil. Você entende isso? Amém, meu irmão? A igreja precisa de cuidados, porque a igreja em algum momento haverá de tropeçar, de cair. Ela precisa de reparos. Cuide dessa forma. Há uma segunda verdade aqui, é o outro lado da moeda. Do outro lado nós temos também pessoas que destacam os aspectos de trejeitos próprios da feminilidade, que é próprio da mulher. É o lado oposto. Homens com trejeitos. Alguém pode dizer: pastor, essa palavra aqui está filmando. É para filmar, irmãos. Eu tenho liberdade de culto aqui, louvado seja Deus por isso. Trejeitos. Mulheres que casam com homens que não assumem o seu papel de homem, que tem medo. Às vezes homens covardes. A parte mais frágil é a mulher, irmãos. Você entende isso? Amém? O outro lado da moeda é que são homens que não assumem, que não tomam iniciativa, que não assumem responsabilidades. O texto nos fala sobre responsabilidades, sobre trabalho árduo, que cabe aos homens chamar, de agregar, de agrupar, de reunir, dizer: estão protegidas, estamos aqui. Quem reconstrói os muros de Jerusalém somos nós, os homens. Somos nós do pilotão de frente. A mulher tem que ser protegida, irmãos. A mulher tem que se sentir amparada pelo homem. Ontem aconteceu um fato. Antes, eu leio o texto para pregar para os jovens, para falar, bater um papo sobre namoro. Aí atravessou uma barata, irmãos. Eu dei um grito: gente, levanta aí um homem para matar essa barata aí.
Aí foram 2 lá, louvado seja Deus. Quase que eles se batem lá, mas um matou lá. O homem tem que proteger a mulher. Ah, pastor, isso é um detalhe, eu estou falando de uma coisa tão simples, é uma coisa mais complexa. Nós temos hoje uma paternidade extremamente fragilizada pela nossa sociedade. De homens que não assumem, de homens que não cumprem o seu papel. Olha para o capítulo 3. O capítulo 3 de Neemias me aponta, queridos, nesta fantástica contribuição sobre o que é uma masculinidade bíblica, uma liderança bíblica. Esse capítulo 3 que aponta para a gente, consequentemente, uma paternidade que haverá de ser equilibrada. Se eu tenho um equilíbrio, lembre, irmãos, não a aspereza e a brutalidade de uns, não a fragilidade, o trejeito próprio da mulher que alguns estão carregando, não. Eu tenho que caminhar no equilíbrio. Nós vivemos numa sociedade que não aponta esse equilíbrio. Nós precisamos de equilíbrio, de homens equilibrados. Homens que na hora da crise não se trancam no quarto para chorar, não, diz assim, eu preciso resolver. E agora, quem vai reconstruir esses muros? Que as irmãs reconstruam, da SAF. Que a SAF dê um jeito. O PH está num cantinho chorando. Não combina, irmãos. Tem trabalho que é de homem. Você entendeu, meu varão? Amém? É homem. Não, a SAF que resolva. Que marque uma plenária e resolva como vai levantar esse muro. Não, esses homens não se esconderam. Esses homens assumiram. Tem outro livro muito bom, do Richard Phillips, chamado Homens de Verdade. Eu retirei o tema desse livro, Homens de Verdade. Ele vai tratar ali, claro que ele não vai tratar sobre Neemias capítulo 3, mas é interessante esse livro, que eu deixo como também indicação para vocês. Ele trata e destaca os mandamentos de Deus para o homem, desde a criação. Os princípios e os mandatos estão postos desde a criação, como deveria ser na Bíblia. Quem deve responder? O homem, como sacerdote. Lembram a quem Deus procurou na queda? Adão. A ordem foi dada a Adão. Irmãos, lembrem-se, no capítulo 2, quando Deus dá ordem a Adão, Eva não havia sido ainda estabelecida, criada. Ele dá ordem a Adão, é você. Ele procura quem? O homem. Olha aqui para mim, querido, nós que respondemos pelas nossas famílias, em nome do Senhor. Se eu sou um homem que não assumo o meu papel, eu estou terceirizando muitas vezes para a igreja, para outros, eu deixo e não me responsabilizo, eu entrego e não me responsabilizo, eu não sou referência, eu não estou partindo da premissa que uma masculinidade bíblica traz uma influência para uma geração. Eu quero lhe dizer nesta manhã que nós estamos pontuando a nossa geração, e nós clamamos a Deus, que Deus levante homens bíblicos em nome do Senhor. Homens que assumam suas responsabilidades em nome do Senhor. Se você olhar para o texto, nós terminamos domingo passado o capítulo 2, e no capítulo 2, versículo 18, há uma tarefa que era comum aos homens. Olha para o verso 18 do capítulo 2, que nós ministramos semana passada. Nos diz o texto: e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo. Neemias falando, e também as palavras que o rei me falara. O que é que os homens disseram? Eu creio que os homens, independentemente se é pai ou não, ou será pai um dia, em nome do Senhor, possamos ler o que esses homens disseram. Todos os homens, bem forte: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram. Essa é a leitura forte dos homens, é da igreja? Misericórdia. É assim, é? Eu fico imaginando esses homens aqui por muro. Eu trabalho. Disponhamos. Irmãs da SAF, vamos para ali. Nós disponhamos, edifiquemos. Bora, gente, trabalhar. Animado. Homens, o que é que eles disseram aqui todos juntos?
disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Chama a sua atenção, o texto diz que a obra era boa, não porque essa obra foi promovida pelos homens. Nós somos pecadores, inclinados ao mal, há uma luta interna, que Paulo diz: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal sempre se apresenta diante de mim. Nós somos pecadores, homens, nós não prestamos. Mas a boa obra é boa, porque há um Deus que levanta homens como nós, pela sua graça, pelo seu poder, pela sua suficiência, pela sua bondade, pela sua misericórdia. E quando nós falamos: Deus, apesar de mim, eis-me aqui, envia-me a mim, Deus realiza proezas através de homens bíblicos. Louvado seja Deus. Apesar da gente, irmãos, a gente não presta não, viu? Não fique pensando que porque você leu forte, agora você é um homem muito bom. Não, nós somos pecadores. E tem uns que só a graça, misericórdia, são difíceis. Mas olha aqui para mim, queridos, Cristo veio à procura de gente difícil, aleluia. Você se identifica? Eu me identifico, nós somos difíceis. Cristo veio à procura de gente que ninguém queria. Cristo falou: é com esses que eu quero negócio, é com esses, porque eu vim salvar quem estava perdido. Graças a Deus, Ele veio à procura de gente que estava perdida. O texto aponta para a gente, irmãos, duas verdades. É sobre elas que eu queria pensar nesta manhã, na continuidade deste livro de Neemias que tanto tem me ensinado, e eu oro ao Senhor para que Deus também nos ensine nesta manhã. Primeiro, é que homens de verdade vivem no mesmo propósito espiritual. Vou repetir: homens de verdade vivem no mesmo propósito espiritual. Me chama a atenção, irmãos, quando eu leio esse capítulo aqui, o texto me diz, irmãos, que os muros estavam em escombros. Capítulo 2 aponta isso para a gente, o verso 11 ao verso 20, em 3 noites, em 3 dias, Neemias andava sobre os escombros, e Neemias pensava em estratégias. Vamos pensar aqui, Neemias é o pastor desse povo, Neemias convoca os homens aqui, Neemias pensa: Deus, como devo fazer? Pensa, irmãos, diz a palavra que ele não revelou a ninguém, nós estudamos domingo passado, mas sobre os escombros ele andava, ele pensava, ele analisava, ele projetava, ele orava, ele conversava com Deus. Ele não revelou a ninguém, mas revelou àquele que é o Senhor da sua vida. Ele conversava: Deus, como fazer, de que maneira fazer, como agregar, como reunir, como convocar, como trazer uma santa convocação para que esses homens de verdade possam reconstruir no espírito, no mesmo propósito, no mesmo espírito. Homens de verdade vivem no mesmo propósito espiritual. É nesse contexto que penso, irmãos, que Neemias sabia onde cada pessoa ou cada grupo poderia trabalhar. E o que é que Neemias fez? Neemias, ele convocou e designou homens de Tecoa, Jericó, de Mispa e de outros lugares para a reconstrução dos muros. Olha que lição interessante. Homens espirituais vivem no mesmo propósito. Não há ninguém mais importante do que ninguém dentro da igreja. O trabalho é no mesmo propósito, no mesmo diapasão. Não há ninguém que se destaque mais do que o outro. Cada trabalho é importante. O que é que Neemias faz? Deus, me dá estratégias. E ele convoca gente de Jericó, de Tecoa, de Mispa, de outras regiões, para dizer: o trabalho é uno, é único, o propósito é um só. Nós precisamos reedificar, nós precisamos reconstruir. E aí penso eu, irmãos, que Neemias, ele convoca os trabalhadores, os homens, que é uma convocação específica: restaurar os muros em torno de Jerusalém, para, como dizíamos domingo passado, oferecer defesa, resistência contra os inimigos. Neemias reedifica os muros, mas ele não reedifica sozinho. Note bem, querido, um homem de verdade é aquele que entende que precisa do outro, que trabalha com o outro, que pode orar com o outro, que pode confessar o pecado uns aos outros.
Nós entendemos isso, irmãos, não é alguém melindroso, acuado, medroso, até de confessar os seus pecados. É alguém que caminha, alguém que entende que há um propósito único, há um ideal estabelecido pelo próprio Deus. Foi a boa mão de Deus que os conduziu, foi Deus que levantou estratégias, foi Deus que levantou Neemias em nome do Senhor. Neemias divide o grupo de maneira sábia, em indivíduos, em grupos diferentes, irmãos. Me chama a atenção, queridos, eu quero bater nessa tecla. Neemias usa pessoas diferentes, com profissões diferentes, de graus culturais diferentes, para restaurar o muro. Eu não sei vocês, irmãos, mas se você olhar que tem maiorais, sacerdotes, sumos sacerdotes, ourives, perfumistas, cada um numa área, e eles são reunidos para um único trabalho, que, vendo assim, era um trabalho tão pesado, tão árduo. Deixa os trabalhadores do trabalho manual que façam isso. Não, irmãos. Eu fiz uma ponte para o nosso trabalho enquanto igreja. Não há na igreja um posicionamento de homem, de pai, que diga assim: não, é responsabilidade do pastor, dos presbíteros, dos diáconos, dos líderes. Eu quero chegar na igreja, eu quero sentar, eu quero ouvir a palavra. Não, irmãos, há um trabalho que é único. Nós precisamos proclamar o reino, nós precisamos levantar os muros, nós precisamos trabalhar, nós precisamos entender que o mundo jaz do maligno, mas maior é aquele que está em nós. Aleluia. Nós precisamos convocar aqui. Eu quero que você entenda, olhando para o texto agora, 3 expressões no capítulo 3 que revelam-nos a ideia de um mesmo propósito. Do versículo 2 ao versículo 15, você vai encontrar algumas expressões. Olha para o verso 2: junto a ele. Leia comigo essa expressão todos juntos: junto a edificaram. Só existe o mesmo propósito se eu estiver junto. Eu preciso trabalhar, irmãos. Eu preciso estar próximo. Até o versículo 15, irmãos, nós observamos a expressão junto, ao seu lado. A mesma ideia aqui. Olha o verso 4. Ao seu lado, reparou. Verso 5, ao lado destes. Verso 7, junto deles. Verso 8, ao seu lado, reparou. Verso 9, junto a estes. Verso 10, ao seu lado. Ao lado dele, verso 12. E até o versículo 15 nós encontramos a expressão juntos. Olha aqui para mim, homens. Nós precisamos de homens que possam assumir a responsabilidade do trabalho juntos. Nós temos visto muitas vezes são facções, divisões. Aqui quando eu penso em igreja, irmãos, não estou pensando no farol não, igreja como tudo. Cada um procura o seu próprio interesse. Cada um procura a sua própria agenda. Cada um procura suas próprias estratégias. Cada um tem o seu próprio modo e estilo de vida. Irmãos, no reino não. Há só um estilo de vida, há só um propósito. A igreja primitiva de Atos tinha tudo em comum. Louvado seja Deus. Eram pessoas diferentes, mas eles se unem nesse propósito. Mas, irmãos, do verso 16 ao verso 31, nós temos a expressão depois dele. Olha para o verso 16. Depois dele, reparou Neemias. 17, depois dele. 18, depois dele. 20, depois dele. 21, depois dele. E aí você vai, 22, 23, 24, 27, 29, 30, depois dele, reparou, depois dele, reparou. Irmãos, note bem, é que num propósito do reino de Deus não existe milindres. Olha aqui para mim, homens melindrosos. Não fala assim comigo não. Não dê ordens para mim não. Quem é você? Vocês percebem isso, irmãos? Se a gente vive com milindre, o muro não vai ser reconstruído, irmãos. São homens de verdade, são homens que recebem ordens, que atendem às ordens, que são obedientes às ordens, que cumprem as ordens. Vivemos hoje num contexto extremamente difícil. A verdade não pode ser dita. Se alguém posta alguma coisa nas redes sociais, é cancelado, né, irmãos? É cancelado. Milindres, homens melindrosos. Isso acontece às vezes dentro da igreja, irmãos. O que foi que houve, irmão? Não estou sem falar com fulano. Por quê? Porque ele falou isso comigo. Fazer biquinho. Acaba com isso, meu irmão. Diz a palavra, Mateus 18. Irmãos, palavra, viu?
antes de você apresentar no altar o seu culto a Deus, o que você faz? Deixa lá a oferta, procura teu irmão e se reconcilie com ele. Vocês estão entendendo a mensagem do Senhor Deus para a gente? Louvado seja Deus por Neemias capítulo 3, aleluia. Nós temos o mesmo propósito, irmãos. Agora percebam, quando um propósito humano suplanta o propósito de Deus, tem crise. É bronca. Deixa eu dizer uma coisa para você, homem. A pessoa mais importante desse lugar é o Senhor, aleluia. A igreja é do Senhor. O cabeça é Cristo aqui. E é também a expressão última. No versículo 32 diz assim: entre o eirado da esquina. Tinha homens por todos os lados. Eu sou abençoado, lembrei de uma canção. Tinha homens que representavam suas famílias, que assumiam. Isso é maravilhoso, irmãos. Cada pessoa onde deveria estar. Cada homem que sabia da sua responsabilidade de reconstruir sua parte do muro. Ninguém era pesado ao outro. Repito, nós tínhamos aqui várias representatividades. Tem um autor chamado John Maxwell. Ele escreve muito para lideranças. E John Maxwell, ele diz o seguinte: o trabalho em equipe faz o sonho se realizar. Sabe por que a igreja é forte? Porque é um trabalho em equipe, sobretudo a legitimidade que vem do Espírito Santo de Deus, aleluia. Queremos homens de verdade, pais bíblicos. Nós precisamos entender que é um propósito único. A minha agenda não é mais importante que a agenda do reino. Você entende isso, amém, meu irmão? Sabe quem eu lembrei? Pintura dos muros da IPF. Quem é que estava aqui naquele dia? Levanta a mão aí, pintando os muros da IPF. E os demais, estavam em casa orando? Rapaz, depois de uma palavra dessa tem como convocar a igreja, que o muro já precisa de uma pintura de novo, né, irmãos? Amém, irmãos? Misericórdia, Senhor. Por que eu estou falando? Eu lembrei, eu estava preparando essa semana, eu lembrei. Gente, aí você vê, eu vi algumas meninas chegando, adolescentes, para pintar o muro. Aí, irmã, cadê seu filho? Ah, pastor, é muito pesado para o bichinho. Eu olhei do lado, tinha umas meninas pintando o muro, metendo bronca aqui, ó. Eu disse: menina, tu não aguenta não, deixa comigo, pastor. Nós precisamos nos posicionar enquanto homens na sociedade, em nome do Senhor. Não, minha filha, deixa isso, trabalho meu aqui, ó. Não que a irmã não possa participar. Você vai perceber no texto que nessa cooperação teve um pai aqui que chamou até as filhas para o trabalho aqui. Versículo 15. A referência do homem, a referência do líder. Trabalho em equipe, o sonho se realiza, irmãos. Nós precisamos de homens. Às vezes é muito mais fácil reunir homens numa casa para assistir um jogo, para bater papo, do que o trabalho do reino, para evangelizar. Eu espero que o Espírito Santo de Deus desperte-nos nesta manhã, em nome do Senhor. Que pais aqui saiam daqui restaurados, coração pegando fogo. O reino é maior, o propósito de Deus é maior, a missão é maior do que as minhas próprias missões. Você é peregrino aqui, querido, passageiro. Isso aqui é passageiro, querido. Nós temos uma missão que é maior, louvado seja Deus por isso, amém, igreja? Mas há uma segunda e última verdade. A primeira é que homens de verdade trabalham no mesmo propósito. Parece redundante, mas eu quero dizer para você que, em segundo lugar, homens de verdade lutam pela mesma causa espiritual. Lutam como resistência espiritual a um mundo que precisa de referências masculinas, em nome do Senhor. Amém, irmãos? A irmã estava preparando essa palavra, dizendo: Deus, nos ensina, em nome do Senhor. Porque eu penso que Neemias, ele não poderia realizar o trabalho sozinho. Ele deveria designar trabalhadores. Eu fiquei pensando, irmãos, às vezes, quem nunca pensou, quem é líder, nunca pensou, eu prefiro fazer do que designar, porque eu fazendo fica bem feito. Alguém já cometeu esse pecado aqui? Eu já. Eu prefiro fazer. Não espero ninguém não, faço. E quem é imediatista como eu sou, sabe exatamente o que eu estou dizendo. Se coloca na mão de alguém e diz: meu irmão, pelo amor de Deus, bora, gente. Jesus está voltando, esse muro não é construído.
Mas aqui me chama a atenção, irmãos, que Neemias é um exemplo para mim como liderança. Sabe o que Neemias faz? Ele não defende a tese de que é mais fácil fazer do que delegar, mas ele vê a necessidade de delegar no processo do trabalho, porque o trabalho cresce. Eu fiz um levantamento aqui, irmãos, há 38 nomes mencionados nesse capítulo. Neemias tem a ajuda ampla dos moradores, de indivíduos, nesse trabalho que é árduo, da reconstrução dos muros. Neemias partilha isso. Neemias nos mostra, como dizíamos, que todos são importantes, todos não são necessários para completar a obra. Neemias vai designar indivíduos de todas as esferas para ajudá-los. Sabe o que eu penso, irmãos? Nós temos aqui a unidade das famílias. Quem está encabeçando isso? Os homens. Às vezes eu vejo um marido que manda os filhos para a igreja, mas fica em casa, que deixa os meninos na EBD, mas sai da EBD. Diz: vai para a igreja, menino. Cadê você, pai? Ensina a criança no caminho, não é apontar o caminho, não. Quer ser um pai de verdade? Assuma suas responsabilidades que você colocou diante de Deus aqui no altar. Trazer os filhos à igreja. Amém, meu irmão? Palavra de Deus para a gente. Nós vemos aqui a unidade das famílias. Pessoas segundo suas cidades, suas perícias, ourives e perfumistas. Olha o verso 9 do capítulo 3, verso 9. Junto a estes trabalhou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. Verso 10, ao seu lado reparou Gedaías, filho de Harumaf, defronte de sua casa. E ao seu lado reparou Ratus, filho de Razabneias. E o versículo não era esse, irmãos. Vamos caminhar. Versículo 8, obrigado, queridos. Olha comigo, só para ficar lendo esses nomes fáceis, né, irmãos? Verso 8, ao seu lado, obrigado, queridos, reparou Uziel, filho de Haraías, um dos ourives, junto dele Hananias, um dos perfumistas, e restauraram Jerusalém até ao muro largo. Irmãos, eu fiquei pensando sobre isso. Ourives e perfumistas. Ourives trabalha com coisas delicadas, irmãos. Trabalho muito minucioso. O que é que ele poderia dizer? Não, eu sou outro naipe, meu irmão. Não dá para mim não. Enrolar um cabo, eu sou outro nível, pastor. Meu nível é top. O quê? Colocar cadeiras, empilhar cadeiras? Não, pastor, eu sou o líder da igreja. Eu tenho um PhD, eu sou oficial dessa igreja. Não, irmãos. É referência para os meninos, para a igreja, para os adolescentes. Adolescente tem que ver um homem trabalhando, irmãos. Assim, eu quero ser assim, como esse homem aí, que trabalha, que não se omite, que é ourives, mas assim, eu quero construir esse muro, quero ir para o sol, a pino. Eu quero servir como referência, como pai. O mundo clama por referências, irmãos. Você entende isso? Amém? De homens que assumam papel. Eles estavam aqui representados porque a luta era pela mesma causa, pelas suas perícias, mas também pelas suas profissões. Olha o verso 32 aí. Diz a palavra: entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas repararam os ourives e os mercadores. Olha a junção, olha esse molho aí abençoado dessa junção. Profissões, ourives e mercadores, eles estavam na mesma causa. Nós estamos também aqui, a representatividade religiosa, construindo um muro, irmãos. Olha os sacerdotes e os levitas aqui representados. O texto abriu para a gente aqui falando que Eliasibe, ele era o que, irmãos? Verso 1, sumo sacerdote. Ele estava no trabalho. Versículo 22, depois dele repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Verso 28, para cima da porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um de frente à sua casa, cada um contribuindo, era a mesma causa, irmãos. Servos do templo aqui,
O texto também irá apontar para a gente que os maiorais dos distritos, lideranças, que tinham postos altíssimos, que estavam ali inseridos nesse processo de reconstrução. Se você observar comigo, por exemplo, queridos, o versículo 9, olha comigo: junto a estes trabalhou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. Que autoridade tem esse homem? Sabe o que ele diz assim? Maior é o projeto, maior é a causa, maior é o reino, louvado seja o nome do Senhor para sempre, aleluia. Sabe o que eu lembrei, irmãos? De um projeto chamado da IPB, eu acho, Mãos na Massa. Esses irmãos que são profissionais liberais, autônomos, eles reservam um mês de suas vidas ou mais, né, Gleibs? 2 meses, sei lá, para construir templos nos rincões dos estados. Nós fomos agraciados aqui em Alagoas, em 2 momentos. Eles construíram um templo lá em Delmiro Gouveia, coisa linda, irmãos. Eles construíram um templo em São Miguel dos Campos. E um desses momentos nós fomos convocados como Igreja do Farol, para que homens pudessem ir lá também passar um sábado. Esses homens investem 3 meses às vezes, longe, investindo tempo no reino de Deus. Às vezes homens aposentados. Eu cheguei lá, irmãos, já pensando que era o cara. Eu vi um senhorzinho assim, eu disse: se esse homem aguenta, deixa comigo. Terminou amanhã, irmãos, carregando cimento. Eu disse: meu Deus do céu, como é que esse senhor aguenta? Eu já não aguento mais. Mas eu não abria não, irmãos, ficava ali, ó. Ricardo foi meu parceiro de carrinho de mão, não foi, Ricardo? Ricardo não aguentou muito não, viu, irmãos? Vou dizer logo. Tem uma filmagem, eu vou estar guardado no meu celular até hoje. Mas é impressionante, irmãos, os homens trabalhando. E sabe o que as pessoas falam da cidade? Eu estive em Delmiro Gouveia pregando há, acho que 20 dias atrás, na Igreja Batista, no congresso lá de homens. E alguém me falou: pastor, você é pastor da igreja presbiteriana? Eu sou. Rapaz, é impressionante o trabalho dos homens dessa igreja. Eles construíram um templo aqui, que homens dedicados, que exemplo para a gente. Louvado seja Deus por isso. Nós precisamos de referências que trabalham na mesma causa. Eu quero lhe dizer nesta manhã, em nome de Jesus, que a referência é tão forte, que certo homem, ele mobilizou até sua família. Olha o verso 12 aí comigo, por favor. Estamos caminhando para o final, irmãos. Verso 12. Ao lado dele reparou Salum, filho de Haloés, maioral, olha outro maioral, da outra metade de Jerusalém. Ele e suas, quem, irmãos? Filhas. Sabe o que eu pensei aqui, irmãos? A referência do pai era tão forte que as filhas disseram: eu vou estar com meu pai. Deixa eu fazer um paralelo para a gente. Quando um filho vê o pai envolvido na obra do Senhor Deus, sabe o que ele quer? Eu quero também trabalhar na obra do Senhor. Você entendeu isso, pai? Amém? O contrário é verdade também. Quando um filho vê um pai relaxado, descompromissado, que troca a igreja por tudo, ele vai dizer: essa é a minha referência. Essa é a minha referência. Irmãos, eu estou aqui como boca de Deus para a tua vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, em nome do Senhor. Eu sou boca de Deus para o teu coração. Nós pensamos em homens de verdade. Eu penso que esse texto é um belo exemplo do que a igreja pode fazer quando essa igreja trabalha em conjunto, quando está unida no mesmo propósito e vive a mesma causa. Que propósito e causa são essas? O propósito e a causa do reino, da proclamação do Evangelho. As palavras de Jesus em sua oração sacerdotal devem ser a força motivadora para todo o ministério cristão. Está escrito lá em João capítulo 17, oração sacerdotal, versículo 4: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Tem uma obra que é maior, irmãos. Nesse dia dos pais, eu quero dizer para os pais aqui, me inclui, irmãos, há uma obra maior para a gente, que a ferrugem não corrói, que a traça não corrói, que a sociedade não destrói, que ninguém pode impedir. Há uma força, há um propósito, há um Deus que é maior do que todas as coisas, e nós servimos a Ele. Louvado seja Deus. E concluo dizendo ao teu coração nesta manhã: quando se trata da obra do Senhor, olha aqui para mim, Pai,
Homem, não há lugar para espectadores, não há lugar para apenas conselheiros. Nos muitos conselhos há sabedoria, mas aqui o texto me diz que os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os ourives, os perfumistas, os maiorais de metade de Jerusalém, eles estavam no trabalho unidos no mesmo propósito. Não há espaço para espectadores apenas. Tem muito espectador na igreja, irmãos. Gente que só vem para assistir. A gente assiste o cinema. É verdade ou não é, irmãos? Não é para o cinema para assistir. Nós estamos aqui para trabalhar em nome do Senhor. Amém, meu irmão? Tem muito muro para construir. Eu podia fazer uma manhã só de mensagem do que precisa construir como muro. O muro da moral, o muro da honra, da vida ilibada, do comportamento que é balizado pela Escritura, de uma masculinidade bíblica. Nós temos muros que precisam ser edificados e reparados. Olha uma coisa que me chama a atenção, irmãos. Se você prestar atenção, nós entendemos que esse é um trabalho exitoso, porque os verbos usados, edificaram e repararam. Nós observamos isso várias vezes aqui no capítulo 3. Os verbos edificaram e repararam. Está no tempo pretérito perfeito. O que quer dizer isso, pastor? Ou seja, cada um terminou aquilo que começou. Pretérito perfeito, que começou, terminou. Há um ensinamento no meu coração. Não existe homem que deixa trabalho pela metade. Olha, eu comecei, resolve aí, viu? A bronca. Nós somos homens, e louvado seja Deus por isso. Fomos chamados por Deus. E o trabalho foi muito grande, irmãos. A obra foi concluída. Pense comigo. Retirar os escombros, levantar os muros e construir as portas. Quantas portas, pastor? Estou falando de porta, irmãos. Uma porta de uma cidade, que era altíssima. Era na mesma proporção dos muros, que eram altíssimos. Foram 10 portas construídas. Nas portas, eles construíram vigas, trancas, ferrolhos de cada porta. Se você olhar aí, rapidamente, irmãos, 10 portas. A porta das ovelhas, versículo 1. A porta do peixe, versículo 3. A porta velha, versículo 6. A porta do vale, verso 13. A porta do monturo, verso 14. A porta da fonte, verso 15. A porta das águas, verso 26. A porta dos cavalos, verso 28. A porta oriental, verso 29. A porta da guarda, verso 31. Vigas, trancas, ferrolhos de cada porta. Que trabalho bonito, irmãos. Lá na frente, nós vamos estudar isso posteriormente na exposição. O muro ficou tão imenso que eles depois celebravam correndo, os homens em cima dos muros, dizendo: Deus seja louvado por esta obra, aleluia. Sabe o que eu aprendi, irmãos, também? Nós temos o mesmo propósito, a mesma causa. O nosso trabalho é exitoso, porque aquele que começou a obra haverá de completar. Se você crê nisso, diga amém. Louvado seja Deus. Nós precisamos de homens, de pais que tenham empenho, ânimo. Alguém pode dizer: pastor, essa é uma construção de um muro de uma cidade. Deve ter durado o quê, pastor? Vamos pensar aqui, 5 anos. Vai para o capítulo 6, rapidinho, verso 15. Vamos ler juntos, toda igreja, para a gente terminar. Toda igreja, capítulo 6, versículo 15. Toda igreja: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Sabe quem deu forças? O Senhor. Sabe quem renovou a força desses homens? O Senhor. Homem, pai, presta atenção. Não é de nós, não é nada sobre nós. Diga ao fraco: eu sou forte no Senhor. É sobre Deus, Ele que capacita. Irmãos, há momentos na vida, eu já disse aqui na igreja, que eu não queria estar aqui, eu queria estar aí. Nós passamos por isso como líderes. Não é verdade, irmãos? Tem dias que eu chego na igreja: Deus, eu queria só sentar. Deus, só me deixa sentadinho, só para ouvir. Por isso, quando eu vou para um congresso só para ouvir, eu digo: Deus, muito obrigado por esse bálsamo, louvado seja Deus. Mas, irmãos, sabe o que Deus me ensina todas as vezes? Que não é nada sobre mim, a força não é minha. Alguém acertadamente disse que a força vem do Senhor, louvado seja Deus. A força motora
de uma igreja, sabe o que é, irmãos? Fé e trabalho. O capital da igreja é fé e trabalho. Impossível não olhar para esse texto e olhar aquilo que Deus tem colocado no coração da gente como conselho. Ontem eu estava com o engenheiro vendo as próximas etapas, e com esse texto no coração, irmãos. Meu irmão, pode fechar tudo aí pela fé, é fé e trabalho, pode fechar tudo aí. A obra é do Senhor, irmãos. Conversando com o engenheiro ontem, nós queremos mais, nós queremos aumentar esse tempo, queremos trazer essa plataforma para o final, queremos aumentar, queremos fazer uma galeria, quem sabe ali. Conversando com ele ontem, nós estamos sonhando. A força que move o coração dos homens e das mulheres, das famílias que essa igreja é fé e trabalho. Deus honra, louvado seja Deus por isso. Em 52 dias os muros foram reconstruídos. Eu estou aqui nesta manhã para dizer a você que o capital da igreja é fé e trabalho. Nós cremos. Os campos estão brancos. Nós precisamos de trabalhadores para a seara. E a minha oração é que Deus levante homens cheios do Espírito Santo, louvado seja Deus, que entendam que o propósito é um só, que a causa é a proclamação do reino de Deus. E eu vou lhe dizer, meu irmão, quando homens bíblicos e homens de verdade se levantam, meu irmão, Deus acrescenta cada dia o número dos salvos, louvado seja Deus. É cada homem fazendo o seu papel. Qual seria o papel, pastor? O basilar. Você que está me ouvindo em casa, já traga a sua família aos domingos para a igreja. Domingo é dia do Senhor. Você pode dizer amém por isso, meu irmão? Eu tenho que ser homem para assumir minhas responsabilidades sobre o dia do Senhor. É um mandato de Deus, é ordem do Senhor. Não terceiriza isso, homem. Pai, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Isso é o que? Segundo é o que? Macabeus, é? O que é isso aí, meu irmão? Na Bíblia é: sede meus imitadores, Paulo. Como eu sou de quem, irmãos? De Cristo. Que Deus aplique essa palavra aos homens nesta manhã, em nome de Jesus. Deus, Santo capítulo 3 de Neemias. Muito obrigado, Deus. Aplique isso ao meu coração, ao coração dos meus irmãos aqui. Que possamos ter uma masculinidade balizada pela Escritura, em nome de Jesus.